né, a chegada da festa para o fim do mês. Bom, a gente está recebendo em nossos estúdios aqui o promotor público, doutor Aldo Rodrigues, do Ministério Público da Bahia. E o Ministério Público Estadual encontrou diversas irregularidades nos camarotes da Micareta de Feira, durante inspeção realizada pelo promotor Aldo Rodrigues. A ação foi feita na sexta-feira, acompanhada pela Central de Apoio Técnico, SEAT, do Ministério Público da Bahia. A gente lembra que a micareta acontece de 20 a 23 de abril. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o doutor Aldo Rodrigues. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade do senhor de vir aqui ao nosso estúdio, bater um papo com a gente sobre esse assunto. E quando a gente fala de irregularidades de camarotes, é algo que chama muita atenção, nos deixa em alerta. Qual foi o cenário identificado pelo senhor e por toda a equipe do Ministério Público no momento que fez, na última sexta-feira, esta fiscalização, fez essa vistoria, e que irregularidades encontradas nesse momento? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Feira. Inicialmente eu só queria agradecer, na verdade é um prazer nosso poder contribuir, externar também aqui a nossa preocupação, o que nós vivenciamos na quinta e na sexta-feira passada, que acabou acendendo um alerta muito grave de eventuais situações que podemos enfrentar nessa micareta que retorna agora após um período de pandemia, e isso acendeu esse sinal vermelho que a gente precisa, e agradecer esse apoio da rádio, no sentido de conscientizar e demonstrar às pessoas, e para que eles tenham conhecimento do que está acontecendo. Na verdade, é preciso só contextualizar que eu, na minha promotoria de titular, que sou titular de saúde e educação, eu acabei por ser designado coordenador dos trabalhos do Ministério Público na micareta de Feira de Santana. Isso, a parte de coordenação, no sentido de que a gente vai organizar todas as ações de todas as promotorias de Feira de Santana que tenham algum vínculo com o período festivo. Desde a parte de saúde, da qual eu sou titular, tem a parte de segurança pública, que tem as promotorias responsáveis por segurança pública, tem a parte de consumidor, que também tem a sua promotoria responsável, habitação e urbanismo, e assim sucessivamente. Na quinta e na sexta passada, nós tivemos um evento em Feira de Santana do Ministério Público, no qual, durante esse evento, eu precisei marcar algumas reuniões, inclusive com o SEAT, que você bem lembrou aí na sua introdução, que é um centro de apoio técnico do Ministério Público, onde tem técnicos, engenheiros, arquitetos, pessoas responsáveis e assim avaliadas no sentido de que, abalizadas no sentido de que possam fornecer elementos de verificação se está sendo cumprido os requisitos objetivos em determinadas situações. E aí nós fizemos, não foi uma vistoria, não foi uma visitação informal em diversos camarotes aqui em Feira de Santana, e realmente nos causou grande surpresa. O pessoal do SEAT ficou muito abismado com o que viu, e inclusive o termo foi utilizado, foi o nível de amadorismo muitas vezes que estava sendo verificado nessa montagem dos camarotes aqui em Feira de Santana. Isso, como eu disse, acendeu esse sinal vermelho e fez com que nós chamássemos imediatamente o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que é o presidente da FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada em Feira de Santana, que tem uma reunião semanal aqui no município, e tratamos do problema, do qual também ele ficou muito assustado. Me interrompa, Fernando, por gentileza, porque eu acabo falando demais, e se eu estiver falando alguma coisa aqui, se você quiser interromper, fica à vontade. Então, na verdade, o que é que nós verificamos, e é preciso que a população entenda, é preciso que os ouvintes entendam e que se contextualize a situação. Nós temos uma péssima lembrança de que em janeiro de 2013 nós tivemos aquele incêndio na Boate Kiss, lá no sul do Brasil. Aquilo resultou em 242 mortes naquele ambiente fechado. Aquilo gerou júri, tribunal do júri até mesmo para os responsáveis. A gente está convivenciando isso, e até hoje nós temos a mancha no país de um evento, de um desastre, na verdade, de grande proporção numa boate. Aquilo ali foi de uma comoção que acabou por, em 2017, ser sancionada uma lei chamada a lei de número 13.425 de 2017, que elas estabelecem as diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Na verdade, a gente não trata só de incêndio, mas trata também de desastres em qualquer situação que possa ter essa quantidade de pessoas utilizando determinado espaço, seja público ou seja privado.
E essa lei ela veio justamente para reforçar aquilo que já existia anteriormente, no sentido de obrigar não só o município, mas também todos os envolvidos nessa situação de se averiguar com uma objetividade. Aí eu deixo claro para as pessoas que não se trata de qualquer capricho de Ministério Público e quem quer que seja, mas existem normatizações que precisam ser observadas na construção de camarotes. Por exemplo, para muitos pode parecer uma bobagem, mas até mesmo a existência e a inclinação de uma rampa de acesso que é obrigatória, não só para a utilização de cadeirantes deficientes, mas até mesmo como rota de fuga para eventuais situações que possam existir dentro de um camarote. Pode acontecer uma briga, pode acontecer um incêndio, pode acontecer um desastre que ocasione a necessidade de evacuação imediata naquele local. Nós temos também as situações de piso que são utilizados, inclusive foi constatado já em alguns poucos camarotes que foram visitados, madeiramento completamente irregular, que com pouca umidade acaba se desfacelando e apodrecendo, e que isso poderia favorecer também um sério desastre naquela localidade. Coisas que eu não sabia, por exemplo, o chamado guarda-peito, aquela situação que fica na frente ali, ele não pode ser fechado. Tem algumas situações e há uma justificativa técnica para aquilo, que não são meros caprichos que são feitos, e são as pessoas justamente responsáveis por essa engenharia. Toda determinação objetiva, há uma justificativa para que aquilo aconteça. Então isso causou essa preocupação nossa, Fernando. Isso fez com que nós fôssemos convidados, inclusive, que há uma reunião todas as quartas-feiras dessa FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, e nessa próxima quarta-feira participaremos dessa reunião, até porque nesse todo cenário de fiscalização, o Ministério Público, eu diria que está num segundo momento, quando aqueles principais responsáveis, eles não assumem essa responsabilidade. Eu tenho certeza que não acontecerá isso aqui, porque eu já enxergo, já verifico uma certa seriedade bem clara do Corpo de Bombeiros, que essa principal porta de fiscalização, essa porta de acesso, essa porta de vistoria, essa porta de autorização para que esses camarotes funcionem. Então, o Corpo de Bombeiros em Feira de Santana, que nós temos unidade própria, ele já será instado na quarta-feira de sua responsabilidade, que ele sabe disso, qual é a responsabilidade dele. Mas ele será reforçado nessa responsabilidade de que qualquer interferência política ou qualquer coisa nesse sentido, isso não vai poder ser feito. Até porque se ele chancelar algo que esteja irregular, a responsabilidade é dele. Até porque qualquer camarote desse, qualquer situação, precisa de uma autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. E o município só poderá emitir aquele alvará de funcionamento temporário a partir dessa fiscalização e dessa vistoria do Corpo de Bombeiros. Pois é, o famoso laudo, né, do Corpo de Bombeiros, que é muito dito no futebol, nos estádios. Isso. E tudo mais, né? A lei é mesmo, viu? A lei é mesmo. A lei é a mesma, inclusive... o Joia da Princesa foi emperrado exatamente nessa nova lei, quando foi diminuída inclusive a capacidade de público de 15 mil para 7.200 torcedores. Bom, o que foi identificado assim, mais corriqueiro ou mais grave, doutor Aldo? Claro, a gente está em processo de montagem ainda, né? E inclusive isso é até um momento propício, porque olhando o próprio projeto, o material a ser utilizado, você economiza até tempo, né, de ter que desmanchar. Não continue, né, refaça o que já foi feito, mas não avance além disso, porque desse jeito não deve ser aprovado. Mas o que é que de fato foi mais, o que chamou mais atenção? O senhor falou aí do próprio piso, né, madeira de fato, que se desintegra de forma bem fácil. Teve algum erro que foi unanimidade, por exemplo, nos projetos e nos camarotes montados até então? Eles estão na fase de montagem, mas a gente já pôde perceber, por exemplo, a falta na quase totalidade, ou a falta de início da construção ainda, e da montagem, na verdade, da rampa de acesso. No maior deles, nós verificamos o projeto que foi apresentado e havia justamente essa rampa de acesso, mas não estava sendo ainda montada. Mas já havia um erro daquilo ali. Existe uma determinação de uma inclinação máxima que ela pode existir, e aquilo estava mais do que o dobro do permitido, então já se constatava uma irregularidade. Eu volto a frisar, Fernando, que as pessoas precisam entender que essas determinações, esses cumprimentos objetivos que precisam ser vistos, eles não são porque o promotor quer, ou porque o prefeito quer, ou porque o dono do camarote quer. Isso é feito para evitar
justamente. E nós temos uma Feira de Santana que está na mídia nacional por tantas outras situações indelicadas, e eu não queria que nossa cidade estivesse ainda, ou que viesse a participar também dessa mídia nacional por um evento que tenha um desastre, alguma coisa nessa natureza. É impraticável, e nosso papel é justamente impedir que esses eventos danosos venham a acontecer. Aí você falou da madeira. Eu falo também dessa questão do guarda-peito, que é aquela parte da frente. Aquilo tem uma normatização que precisa ser feita. A altura do camarote, ela precisa ser observada. A construção, toda a sistemática de segurança, de energia elétrica, porque a Coelba precisa também instalar e conscientizar e trazer para a avenida. Eu não sei se vocês se recordam. Existe um patamar, um padrão de distanciamento do que vai colocar da energia que chega para a utilização naqueles locais, para evitar justamente esses desastres que possam acontecer. Então, assim, são tantas situações, e por isso que a gente precisa recorrer ao nosso corpo técnico que já trabalhou e já vem de um passado bem recente no Carnaval de Salvador, e está muito bem avaliado no sentido de que vai poder trazer essas informações à população, que o folião brinque da melhor forma possível. Bom, a gente está falando do período pré-festa. A gente sabe que o Ministério Público atua também durante todo o período da festa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais são as atribuições do Ministério Público no que diz respeito, sobretudo, né, à fiscalização, a atuação de modo geral na micareta de feira, e de que forma que deve acontecer nesse ano de 2023, doutor Aldo. É muito importante seu comentário, sua pergunta, e na verdade nós estaremos com 2 promotores de justiça diariamente, com funções de execução, no caso de tomar alguma medida, durante todos os dias da festa. Nós teremos servidores de plantão também. A sede do Ministério Público estará aberta. Nós temos e será veiculado também na cidade, através de outdoors, o número e a campanha do Ministério Público. Nós temos um telefone de acesso ao Ministério Público. Nós estaremos nas ruas, verificando, até porque as promotorias, como eu falei inicialmente, por exemplo, Infância e Juventude já vem fazendo todo um trabalho antecipado da questão da assinatura de termos de ajustamento de conduta com o município, até mesmo em parceria com o Ministério Público de Trabalho, para coibir o trabalho infanto-juvenil no circuito da festa. Crianças e adolescentes que por acaso estejam perdidos no circuito da festa, o local de abrigo necessário para isso. Na parte de violência doméstica também, postos especializados da Polícia Militar para abrigar essas eventuais situações que possam acontecer, com os devidos registros policiais, para que as medidas sejam tomadas dentro do trâmite processual legal, como se tem que fazer. Na parte de saúde, da qual eu sou o titular da promotoria, nós já observamos, já recebemos do Clériston Andrade também e do município todo o projeto e como está a preparação para o grande evento, que é um grande evento em Feira de Santana. Nós estima-se que sejam 250 mil pessoas por dia no circuito da festa. Então, assim, há todo um trabalho, e o Ministério Público aposta das 8 às 20, todo dia, aqui no circuito da festa, com o telefone à disposição, fisicamente à disposição, para eventual situação que mereça a nossa atuação. Bom, uma questão que sempre se coloca nessa época de festa, né? Carnaval, micareta, é a questão da importunação sexual, né? É algo que a gente tem visto, e a gente até muitas vezes fica se questionando se é algo que está aumentando ou as pessoas estão mais conscientes e a denúncia está acontecendo mais, né? A gente sabe que em todo tempo isso aconteceu, mas nunca se puniu tanto quanto agora, e ainda tem que se punir tanto, né? Porque de fato, se a gente tem números altos, eu acredito, né? E muito mais a minha visão, de que quanto mais você tem punição para esses casos, a tendência é que venha a baixar, né? Que venha a coibir esse tipo de ato. Como é que o Ministério Público entende esse assunto, no que diz respeito a festas, né, de grande porte? O senhor falou aí algo em torno de 250 mil pessoas no circuito da festa, e como atuar no pré também, né? Tanto no sentido de diálogo com quem de direito fiscalizar, como a polícia, de coibir mesmo, de punir aqueles que porventura venham cometer importunação sexual, e durante a própria festa também, doutor Aldo. Muito, muito importante, porque o Ministério Público, inclusive no Carnaval de Salvador, fez uma maciça campanha do Não é Não,
Isso inclusive foi uma campanha publicitária bem aceita. Blocos que estavam na berlinda dessa situação de diversos outros casos de anos anteriores, de eventuais assédios, de importunações sexuais, eles ficaram engajados também nessa campanha, porque o momento é outro. Hoje a internet, hoje os smartphones, hoje se demonstra, claro, e de uma forma bem tranquila, essa necessidade de se coibir. O Ministério Público, como aconteceu em Salvador, ele considera muito exitosa essa campanha preliminar e durante a festa também, em que os dados já demonstraram agora no Carnaval que nós tivemos uma redução de 40% dos casos registrados de importunação sexual ou de assédio durante o período do Carnaval. Essa campanha vai ser replicada em Feira de Santana. Nós estaremos durante o circuito da festa, os promotores de plantão no dia, os servidores, os blocos que porventura venham a sair em Feira de Santana, eles estarão também engajados. Nós já tivemos uma conversa preliminar desse respeito, dessa situação que precisa ser verificada aqui em Feira de Santana. É evidentemente que a polícia também, com a montagem durante o circuito da festa de local especializado para abarcar eventuais queixas ou registros, também estará a postos para atuar nessa situação. Inclusive, hoje à tarde nós teremos uma outra reunião com todo o policiamento envolvido, de Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, inclusive, Comando de Policiamento Regular, o CPRL de Feira e até mesmo a CEPREV estará numa reunião conosco hoje à tarde, para a gente já não traçar objetivos, mas para a gente se inteirar, inclusive, do projeto deles, do que está se marcando para esse início festivo aqui em Feira de Santana. Pois é, e em cima desse assunto, ainda, né, de importunação sexual, claro, cada um é totalmente responsável pelo que faz, mas a gente sabe que muitas vezes também as músicas, né, acabam estimulando um pouco isso, algumas músicas, né? E a gente tem aquela chamada lei anti-baixaria, né? Eu dei uma pesquisada bem rápida aqui e parece que de 2012, se eu estiver errado até o senhor me corrija. Como é que o senhor entende a aplicação desta lei? Porque a gente sabe que, na verdade, infelizmente, né, as músicas que costumam fazer mais sucesso sempre tem um quê sexual. É impressionante. Esse ano a gente teve isso no Carnaval de Salvador. Micareta de Feira geralmente segue o mesmo lado. Claro que é uma questão de interpretação, né? Até que ponto se pode ir, até que ponto é inadequado ou não é. Mas como é que o senhor entende essa situação? Como o Ministério Público acompanha essa situação? E a gente está falando de uma festa que deve ter a vasta maioria das atrações contratadas pela prefeitura, né, com o uso do recurso público, que é justamente no caso em que se aplica essas leis conhecidas como lei anti-baixaria aqui na Bahia, salvo engano, de 2012. Na verdade, a gente precisa separar um pouco as atribuições e responsabilidades. O principal fiscalizador de eventual descumprimento dessa lei é o próprio município. A partir do momento que ele contrata, é evidentemente que nessa contratação estaríamos também objetivamente e sem qualquer necessidade de se especificar ou de se explicitar essa proibição dessas bandas que venham a cantar ou fazer com que essas músicas sejam ecoadas de forma até inadvertida. Isso eu acredito, eu não tive acesso aos contratos, eu não tenho acesso ao contrato, até porque isso não passa pela minha promotoria de justiça, mas eventuais sanções punitivas devem existir, até porque o município ele não pode se furtar a essa primeira fiscalização em relação a isso. No momento posterior, eventual descumprimento exacerbado, eventual manifestação completamente inadequada, claro que as pessoas não podem se furtar, se assim entenderem necessário, levar o fato ao conhecimento do Ministério Público, que vai abrir toda a investigação necessária para saber qual foi a falha, qual foi o motivo, como aquilo chegou naquele nível e que se demande uma atuação ou se buscar uma punição para aquilo ali. Mas é preciso que a gente fique claro que o município ele exercerá e exerce nesse aspecto um papel muito importante de fiscalização e de obrigar com que os seus contratados respeitem aquela determinação legal. Outra questão que a gente tem também, doutor Aldo, é que muitas vezes as pessoas até comentam, né? Olha, não vá atrás do trio do artista tal não, que é perigoso, que é mais complicado, né? Tem muita briga.
o artista que, de algum modo, né, estimular a violência, seja com suas músicas, seja com seu comportamento em cima do trio, foi identificado de que ele contribuiu para que a situação de segurança pública em torno da festa, em torno do seu trio principalmente ali, fosse afetada, ele pode ser responsabilizado de alguma forma? A gente não pode responsabilizar criminalmente aquilo que não esteja descrito numa lei. E a gente pode, ou o município poderá também responsabilizar civilmente a partir de uma contratação que ele fez. Foi aquela mesmo questionamento em relação às músicas. O que a gente tem hoje, e eu posso te garantir, é um comprometimento por parte do Estado da Bahia no tocante ao encaminhamento dos policiais militares para a Feira de Santana. A gente está muito preocupado com essa parte também de segurança pública, e isso faz com que nós tenhamos uma fiscalização muito intensa. A gente sabe, e por mais que tenham artistas que levem essa fama, e isso é claro, não precisamos nominá-los, mas a gente sabe também que eu não posso culpá-los única e exclusivamente por essa situação, quando na verdade é a própria população, o próprio folião que se engaja naquele movimento violento dentro do circuito da festa. Não é por causa do artista, até porque se assim fosse ele já teria sido penalizado há muito tempo. Então a gente precisa conter que uma exceção, uma minoria de foliões agressivos que utilizam dessa eventual fama de agressividade ou de fomento de violência por parte do autor, venha para a rua e acabe prejudicando os demais foliões. E aí eu te garanto que nas conversas que nós já temos tido com os policiais, sempre respeitando e tendo os limites legais para eles, a gente já conversou sobre isso com os policiais, não será tolerado essa situação de violência. Isso o que a gente vê em Salvador, o que a gente viu, mudou-se um panorama e hoje a gente não pode acatar isso. O Estado da Bahia já disponibilizou, salvo engano, mais de 4.000 homens serão no circuito da festa. Nós temos toda uma preocupação com segurança pública, que também segurança pública talvez seja a principal preocupação nossa, junto com essa questão dos camarotes, a questão de saúde também. E a gente está muito assim em paz. E para mim ontem eu dormi e acordei hoje feliz que nós não tivemos nenhum caso relevante registrado nessa pré-micareta, nesse evento que teve na Fraga Maia. Isso já é um termômetro do que foi feito, isso já é uma fase inicial de verificação de toda a montagem de segurança pública naquela localidade. Então isso para mim nos deixa mais tranquilo em relação a todo um projeto e um planejamento que tem sendo feito dentro de uma regularidade. Doutor Aldo Rodrigues, promotor do Ministério Público da Bahia, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vir bater esse papo aqui com a gente, né, esclarecer um pouco a respeito desse momento que a gente tem pré-festa, que é tão importante para garantir que a festa aconteça, né, dentro daquilo que a gente espera em relação à segurança, em relação à saúde, em relação a tantas questões importantes. E antes, porém, deixa eu só, antes de encerrar, o repórter Joaquim Neto manda aqui uma pergunta também, contribuição na entrevista, fala o seguinte: o que é que pode ser levado ao Ministério Público em termos de denúncia? Porque a gente diz que quando acontece determinada situação tem que mandar para o Ministério Público. As pessoas já virou até quase jargão. Eu vou procurar o Ministério Público. Então, o que é que de fato pode ser encaminhado para o Ministério Público para que possa ter uma resposta, até para as pessoas entenderem, né, qual é o papel do Ministério Público em relação à efetiva fiscalização de determinada área no que diz respeito à micareta. O senhor falou aí a questão da saúde, né, que é uma preocupação importante, da segurança nesse momento pré-festa, e esse canal de denúncia, como as pessoas podem denunciar e o que as pessoas podem denunciar, doutor Aldo? É uma pergunta difícil pelo amplo leque de respostas que a gente pode ter. Mas, de uma forma geral, o Ministério Público age em benefício da coletividade. Exemplo, e daria alguns exemplos. Problemas de consumidor. Olha, a energia elétrica está tendo falha, está tendo problema. A Coelba não disponibilizou a carga necessária de energia elétrica. O Ministério Público pode atuar. Olha, nós estamos tendo problemas com os registros de ocorrências no circuito da festa. O Ministério Público pode atuar. Olha, os policiais, eles não estão tendo um controle de acesso necessário dos portões de entrada, e isso faz com que a gente precise atuar.
o Ministério Público pode sentar com a polícia para resolver isso. Olhe, nós estamos tendo problema com falta de leitos nas unidades, foliões que estão no circuito da festa que não estão conseguindo o atendimento médico necessário. O Ministério Público poderá atuar. Então sempre tem essa... Hoje a gente passa por isso e a pergunta é interessante porque... Não sei se é pela vivência em Feira de Santana, todo mundo manda procurar o Ministério Público para resolver tudo. Mas a gente tem uma limitação. A lei impede muitas coisas, nem tudo passa pelo Ministério Público, nem todo o processo passa pelo Ministério Público, mas a grosso modo falando, nós já atuamos em prol da coletividade, não de forma individual, mas a coletividade é com que faz o Ministério Público. Nós somos o advogado do povo, na verdade, né? Sim, trazendo um jargão popular, e tudo que tiver e qualquer ação que seja feita, ela não é benefício, em alguns casos, claro, a uma pessoa ou a uma determinada pessoa, mas sempre buscando toda uma coletividade. Eu imagino como deve ser isso no dia a dia, viu? Complicado. Caso que é pra polícia, vai parar no Ministério Público. Cara, briga de vizinho, Ministério Público, tudo, né, que uma ocorrência policial possa resolver, as pessoas procuram o Ministério Público. Claro, é sinal muitas vezes de desconhecimento, né, do papel do Ministério Público e da confiança, exatamente, isso que eu ia falar. Tanto do desconhecimento do papel, como também, por outro lado, da confiança, né? As pessoas confiam muito no trabalho do Ministério Público e procuram até para o que não deve. Doutor Aldo, bom tê-lo aqui conosco, viu? Agradecer essa disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Desejar sucesso no trabalho do Ministério Público nesse período pré-micareta, durante e pós-micareta. A gente sabe da importância que tem o Ministério Público com esse papel mesmo, de fato, né? De fiscalizar, como o senhor disse, advogado do povo, isso é importante demais. E um forte abraço, desejar uma boa semana para o senhor, tá? Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes. Tenho certeza que é muito gratificante para o Ministério Público poder transmitir essas informações e estaremos sempre a postos. Para mim é um prazer esse trabalho e a gente precisa difundir cada vez mais essas ideias e mostrar ao povo que o papel é de protegê-los, não de colocá-los na situação de dificuldade, mas sim de protegê-los. Sem dúvida. Conversamos então com o doutor Aldo Rodrigues, do Ministério Público da Bahia, né? Lembrando então, portanto,